E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Matheus Medeiros, o seu professor de História, e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos agora falando sobre o governo Eurico Gaspar Dutra. É um governo que vai ficar entre o Estado Novo e a ditadura fascista de Getúlio Vargas e o segundo governo de Getúlio Vargas, né? Então Getúlio Vargas é deposto e não perde os seus direitos políticos. Se você quer saber mais, tem aula aqui sobre isso. Vamos falar sobre esse indivíduo aí. Olha só imagens dele no dia da sua posse. Achou legal? Achou interessante? É dele que nós vamos falar. Então, Eurico Gaspar Dutra ele toma posse e neste momento o mundo está passando por uma turbulência. Que turbulência, professor? O que está acontecendo? Guerra Fria, fim da Segunda Guerra Mundial. Tem aula aqui sobre isso. O mundo está dividido entre bloco capitalista e bloco comunista. O bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista comunista liderado pela União Soviética, a Rússia e a União Soviética, né? E aqui há um embate de forças, acontecendo muita coisa no mundo, né? Em 59 vai acontecer a Revolução Cubana, vão ser divididas as duas Alemanhas, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, Muro de Berlim, Revolução Chinesa, mais tarde Guerra da Coreia, né? A Guerra da Coreia ali, que vai dividir, até hoje está dividida a Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Tudo isso vai acontecer, né? E o mundo vai ficar em polvorosa. E uma vez que isso está acontecendo, Eurico Gaspar Dutra ele aceita se aproximar do bloco capitalista, ele assume essa posição. E uma vez que ele assume essa posição, ele recebe alguns benefícios financeiros, que nós vamos falar já. E também, por ofício, rompe com a União Soviética. Não dava para fingir que não estava, não, mas estou conversando com você, mas também gosto deles, viu? É tudo amigo aqui. Não dava para usar esse migué. Então, o que ele teve que fazer? Romper, então, com a União Soviética. Ele rompe com a União Soviética, pega o Partido Comunista Brasileiro, que já existia aqui, e lança na ilegalidade. Vocês não podem funcionar. Vocês são um partido ilegal aqui. Outros tempos, não é essa conversa que está rolando hoje aí, que ficam as pessoas brigando. De fato, as tensões eram enormes, né? Lembre-se que mais tarde nós vamos ter crises de mísseis nucleares, coisas pesadas, né? Então, o cenário é esse. O alinhamento do Eurico Gaspar Dutra é com o bloco capitalista, e em 46 ele vai promulgar a sua Constituição. Todo mundo que entra tem uma Constituição nova. O Euricão não era diferente, né? Uma vez que ele entra no poder, ele promulga a sua Constituição, que tem alguns pontos importantes. Ele mantém as leis trabalhistas de Getúlio Vargas. Ele sabia que isso aí tinha dado muito voto. O trabalhador gostava dos direitos que tinha recebido de Getúlio Vargas, né? E ele ganhou muito por conta de se alinhar a Getúlio Vargas. Em determinado momento, Getúlio disse: eu acho que o Eurico é um bom candidato, o Euricão é nosso. Mesmo não estando concorrendo, mesmo estando exilado lá na sua fazendinha, quietinho, ele conseguiu votos para o Euricão, né? O nosso querido Dutra aqui. Então, essa CLT é mantida, as leis trabalhistas ficam nessa Constituição. 5 anos de mandato também para o presidente e sem direito à reeleição, né? Outra coisa que faz parte dessa Constituição é que homens e mulheres que sabiam ler e escrever poderiam votar. E a pena de morte ela é riscada dessa Constituição, porque ela existia no Brasil e vigorava até então, né? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a economia. Ele recebe apoio norte-americano, mas ele foi muito criticado por não usar de forma correta o dinheiro. Vejam só, no Brasil um governo não usou o dinheiro de forma correta. Chega a ser um espanto, não chega? Né? Ele não usou de forma correta, mesmo estando alinhado. Ele usou não só com supérfluos, mas também com coisas que não precisavam ser compradas. E aí ele comprou de empresas norte-americanas, e fica aqui uma pergunta, que estranho, diferente. Mas ok, mas ele foi criticado por isso. O que acabou acontecendo foi que pouco crescimento,
acabou gerando inflação, né? Uma estagnação e uma inflação. Acontece que aqui ele congela o salário mínimo, né? Não tem mais como dar aumento para o trabalhador. Isso vai gerando insatisfações, e as insatisfações começam pequenininhas, né? E essas insatisfações vão acabar explodindo mesmo no segundo governo Vargas, tema da nossa próxima aula, né? Aqui o Euricão Dutra, ele lança o seu plano. Falou: tem um plano infalível para acabar com o problema do Brasil, para resolver o problema do Brasil. E é o plano SALT. Olha que bonitinho. É um homem, né, inteligentinho. Então ele botou o plano SALT aqui: saúde, alimentação, transporte e energia. No plano da saúde, né, ele inaugurou 2 hospitais. A alimentação também não houve mudanças significativas, né? No transporte, sim, a gente pode citar 2 exemplos muito bons, que foi a Rio Bahia, que foi inaugurada por ele, né? Você vê que é um grande trecho, um trecho importante. E outro trecho muito importante, que ainda hoje é importante, é a rodovia que leva o seu nome. Olha, ele falou: eu vou homenagear alguém, não sei quem, que adivinha? Eu mesmo. A rodovia Presidente Dutra, que liga Rio e São Paulo. Até hoje, uma boa parte da riqueza nacional passa por essa rodovia no Vale do Paraíba, né? Então esse plano foi o plano dele, o plano SALT. Não foi lá muitas grandes coisas, né? Mas foi um plano econômico importante que vocês precisam guardar quando perguntarem para vocês sobre o governo Dutra, né? Aqui começa um embate que vai acabar explodindo lá no segundo governo Vargas, que é o embate entre os nacionalistas e os liberais. Alguns vão chamar os liberais aqui de conservadores, mas seria um termo inadequado, né? Não é o termo bom para se usar, porque o conservadorismo aqui não se aplica de forma correta, né? Por quê? Vou explicar. Os nacionalistas aqui, representados por 2 partidos no período, né, PSD e PTB, pensavam o país ainda com aquele rancinho de Getúlio Vargas, em que as nossas riquezas deveriam ser nossas, ainda com um pouquinho daquele fascismo antigo, tudo no Estado, centralizado no Estado. E essa era mais ou menos a ideia, mas sob a ótica de que o Brasil precisa ser autossuficiente, né, em tudo aquilo que produzia, no petróleo. Isso vai ser mais tarde, nós vamos ver na próxima aula, né? Já os liberais, representados aqui pela UDN, a União Democrática Nacional, pensavam o país de forma mais liberal. Queriam abrir o país para que empresas viessem explorar aqui, gerar mão de obra, pagar impostos. Essa era uma visão muito mais liberal. Então aqui nós temos impasses que você vai ver no jornal hoje, aí, por aí, né? Nos dias de hoje, mas é algo muito antigo. Então aqui já começava isso no governo Dutra, e depois nós vamos ver no governo Vargas também. Então, recapitulando rapidinho aqui: Eurico Gaspar Dutra, de 46 a 51, Guerra Fria, né? Ele se alia ao bloco capitalista, rompe com a União Soviética, joga o PCdoB na clandestinidade. Vocês não podem mais se manifestar aqui, né? Diminuição da estatização, existe uma força pedindo uma diminuição. Ele se alia então ao mercado norte-americano. Então por isso essa postura de abrir mais o comércio, né? abrir mais a economia, né? E lança o plano SALT, né? Saúde, alimentação, transporte e energia. No transporte ele realmente faz muito mais, mas na saúde 2 hospitais, alimentação e energia. Na alimentação muito menos, na energia pouco, né? Mas o mais importante aqui também, um dos mais importantes, a Constituição de 46, em que homens e mulheres, sabendo ler e escrever, poderiam votar, 5 anos de mandato sem reeleição e o fim da pena de morte aqui, né? Então esse é o governo. Depois nós temos eleições e vai entrar o nosso querido Varguinhas. Mas esse é tema da nossa próxima aula. Se você gostou, se inscreve, curte aí, compartilha com seus colegas. Aquele abraço e até a próxima. Vai ver aí, vê aí a próxima.